Fala, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Os vestibulares estão chegando e atendendo aí a vários pedidos, nós vamos fazer algumas revisões para ajudá-los nessas provas de vestibular, dos mais diversos vestibulares. A ideia é selecionar aqueles tópicos, aqueles assuntos que têm maior frequência nos vestibulares e passar uma síntese para vocês aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma série de aulas, tá? Essa vai ser a aula número 1, de, primeiramente, uma revisão para as primeiras fases dos vestibulares, que tem 2 fases, ou os vestibulares de questões objetivas. Especialmente o Enem, a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, mas vale também para outros vestibulares aí, certinho? E nessa primeira aula, eu queria chamar a atenção para aquela que é a principal habilidade que você precisa ter para fazer qualquer prova, né? Enem, Unicamp, FUVEST, Unifesp, Mackenzie, ITA, prova de escola, concurso, se você é concurseiro, não interessa. A habilidade principal que você precisa, não só para a prova de linguagem, para a prova de português, mas para todas as disciplinas, é leitura e compreensão de texto. Eu falo isso há 30 anos, né, que eu estou nessa batalha aí, ajudando os alunos a passar no vestibular. A principal dificuldade que os alunos têm é não entender o enunciado de uma questão, não entender o texto que faz parte da questão e, principalmente, não entender o enunciado dos distratores. Não conseguir destacar as palavras-chave, os verbos de comando que permitam ou eliminar esse distrator ou caracterizá-lo como a resposta correta. Tá? E isso, volto a insistir, vale para todas as disciplinas. Vai dizer que você nunca passou por aquela situação de não conseguir responder uma questão, né? Fazer um exercício lá de química, de física, de matemática, ficar quebrando a cabeça o final de semana inteiro, não conseguir, e aí de repente você volta na aula lá na semana seguinte, o professor resolve na lousa e você fala, nossa, mas era isso? Ah, mas é tão fácil, isso aí eu sei fazer. Se você sabe fazer, por que você não fez? Porque o seu problema não é física, não é química, não é matemática, o seu problema é leitura e entendimento de texto. Você simplesmente não entendeu a questão, você não entendeu o enunciado, né? Você não entendeu o problema. E aí, obviamente, você não conseguiu responder. Certinho? Então hoje nós vamos falar sobre essa habilidade, que é leitura e compreensão de texto. Tá? Nós vamos falar dos 2 níveis básicos de leitura, apreensão e compreensão. E em seguida eu vou exemplificar isso para vocês. Primeiro eu queria que vocês olhassem para essa imagenzinha aí, né? Esses círculos aí que parece aquela coisa assim de hipnose, né? Você tem que entender o seguinte, todo texto, qualquer texto, gente. Pode ser um texto literário, pode ser um texto científico, pode ser um texto didático, pode ser um texto informativo, qualquer texto, tá? Todo e qualquer texto tem esses 3 elementos básicos que você tem que observar, tá? Todo texto tem uma unidade de sentido, que é exatamente aquilo que você observa, né? Aquela sequência de palavras organizadas em frases, organizadas em parágrafos, que formam um todo. Ali existe uma unidade de sentido que você tem que ser capaz de perceber. Todo e qualquer texto traz marcas do contexto em que ele foi produzido. Você não pode imaginar que um texto produzido lá na Idade Média não tenha características da realidade política, econômica, social, cultural, ideológica própria daquele período. Assim como um texto produzido hoje, no século XXI, vai trazer marcas das características sociais desse período. Tá? Por que você acha que Camões nunca falou sobre celular? Você não encontra nenhum poema de Camões falando sobre smartphone, falando sobre internet. Não existia isso. Tá? Por isso, você nunca pode ignorar o contexto.
Você tem que ter, a primeira coisa que você observa, quando que esse texto foi escrito, né? Que contexto ele está representando. É fundamental essa localização. E aí você lembrar, bom, então esse texto foi escrito em tal século, havia uma tal estrutura social, política, econômica, havia um tal pensamento dominante e eu tenho que levar isso em consideração quando eu vou analisar esse texto aí. Beleza? E finalmente você tem que entender também que todo texto tem um evento comunicativo ou um objetivo comunicativo. O autor desse texto, quando ele produziu esse texto, e quando eu falo em texto, gente, eu não estou falando só de texto verbal, não. Né? Pode ser uma fotografia é um texto, uma pintura é um texto, uma escultura é um texto. Todo texto produzido por um autor, ele tem um objetivo de comunicação. Tá? Ele tem uma intenção. Mesmo numa fotografia, a maneira como é focado, né? O ângulo que é dado para aquela foto tem um objetivo comunicativo, tem uma intenção por parte do autor. O que é ler e compreender um texto? É, primeiramente, capturar essas unidades de sentido, né? Observar cada vocábulo lá dentro, como que ele se organiza, o que vem antes, o que vem depois, né? Qual relação ele tem com os elementos à sua volta, né? Cada parágrafo. Depois, associar isso com o contexto sociocultural em que esse texto foi produzido e finalmente se perguntar qual era o objetivo, qual foi o objetivo, a intenção principal do autor desse texto aí. E aí lembrar do seguinte, ó, todo texto tem 2 níveis de leitura. Um primeiro nível que a gente chama de apreensão e um segundo nível que a gente chama de compreensão. A apreensão é exatamente a captura e o entendimento das expressões ou imagens de um texto e suas relações intrínsecas. É capturar aquilo que está no texto, como eu falei. Capturar cada vocábulo, cada frase, cada relação que existe entre eles. Né? Se for uma imagem, observar, né, todos os elementos dessa imagem, como que eles estão relacionados entre si. Tá? Essa primeira fase, digamos assim, de uma leitura, a gente chama de apreensão. Apreender aquilo que está no texto. Depois nós temos uma segunda fase, que é a compreensão. É quando você vai pegar esses elementos que você apreendeu e relacionar com o contexto social da produção desse texto. Aquilo que eu falei para vocês, né? A realidade sociocultural desse texto, que faz parte desse repertório cultural do leitor. Então é aquilo, né, gente? Se você pega um texto, você é um leitor fluente, você pega um texto que está numa linguagem clara, está em português e tal, tranquilo. É uma tradução, né, de um texto estrangeiro, mas está em português e tal. Você consegue facilmente fazer a apreensão, né? Capturar todos os elementos que estão lá dentro. Mas se esse texto traz referências a uma realidade social, cultural totalmente desconhecida, digamos que é uma outra cultura que você desconhece e tal, você vai ter dificuldades de compreender esse texto na sua relação contextual. Falta esse repertório cultural para você compreender esse texto como um todo. As questões que envolvem leitura e compreensão de texto, elas podem ser tanto da apreensão, elas podem cobrar de você a apreensão, a sua capacidade, né, de retirar os elementos do texto, ou elas podem cobrar a compreensão. Ou, o que é mais comum, os dois. Às vezes uma mesma questão, né, cobra a apreensão e também a compreensão. E é fácil você perceber. Quando você tem aquela questão do tipo assim, ó, transcreva do texto tal expressão que signifique tal coisa. Isso é apreensão. Ou transcreva do poema o verso que justifica tal coisa. Isso é apreensão. Você vai capturar do texto isso. Tá? Agora, quando você tem aquela questão assim, ó, considerando o texto no contexto em que ele foi produzido, ou considerando esse fragmento dentro da obra da qual ele foi retirado, aí eles já querem que você relacione isso com um
contexto maior. Aí você já vai para o nível da compreensão, tá? Vamos ver isso na prática, como funciona? Eu tenho aqui um exemplo para vocês, onde nós podemos observar claramente quando que é apreensão e quando que é compreensão, tá? É uma questão da PUC de São Paulo, tá? Você tem aqui um poema, isso aqui é um soneto, tá? Você tem que perceber que é um soneto, né? São 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são quartetos, 2 estrofes de 4 versos, e as 2 últimas, que estão no lado direito, são tercetos, né? 2 estrofes de 3 versos cada um, tá? É um poema do Drummond, que está no livro Claro Enigma, tá? O título é Entre o Ser e as Coisas. E o enunciado da questão diz assim, ó, o poema acima é de Carlos Drummond de Andrade e integra a obra Claro Enigma. Aquela introdução básica. Aí a pergunta, ó, da leitura dele, não se pode concluir que... Observem, gente, que já estava destacado, né, na própria pergunta, não se pode concluir que, tá? Mas nem sempre está assim. Sabe aquela coisa assim? É incorreto afirmar, aponte a resposta incorreta, a afirmação incorreta. É a mesma coisa, ó. Não se pode concluir que. Ou seja, qual das conclusões abaixo está errada? E é importante, né, porque você vai desenvolvendo certos métodos para fazer isso. É importante que você vá grifando essas expressões. Vai falar para mim que nunca aconteceu de estar pedindo uma afirmação incorreta e você marcar a correta, né? Aí você sai lá fora, né, conversando, nossa, aquela questão estava fácil, né? Era a letra A. Não, não era a letra A. A letra A estava correta. Pois então, mas não estava pedindo a correta. Estava pedindo a incorreta. Nunca aconteceu isso? Muito, né? E aí não dá vontade de bater a cabeça na parede? Não dá para perder uma questão de vestibular por um descuido desses, tá, gente? Então habitue-se aí grifando mesmo. Então, nesse caso aqui, você já tem isso destacado. Se não tivesse destacado, você tinha que destacar. Não se pode concluir que, tá? E aí você tem o texto. Você sabe que vai ter afirmações lá embaixo em cima desse texto. Então, tem que ler o texto. O texto diz assim, ó, entre o ser e as coisas. Onda e amor. Onde amor? Ando indagando. Ao largo vento e à rocha imperativa. E a tudo me arremesso, nesse quando amanhece frescor de coisa viva. As almas não. As almas vão pairando e esquecendo a lição que já se esquiva. Tornam amor, humor, e vago e brando, o que é de natureza corrosiva. Na água e na pedra, amor deixa gravados seus hieróglifos e mensagens suas, verdades mais secretas e mais nuas. E nem os elementos encantados sabem do amor que os punge, e que é pungindo uma fogueira arder no dia findo. Quando você lê esse poema, você fala assim, nossa, tô ferrado. Não entendi nada. Poesia já é naturalmente difícil, né? Poesia do Claro Enigma é especialmente difícil. Tá? A poesia do Claro Enigma destoa um pouco do restante da obra do Drummond. O Drummond costuma ter uma linguagem mais simples, uma poesia mais tranquila, mais moderna. Essa poesia, além de retomar aspectos clássicos, né, uma linguagem mais culta, mais elevada, ela é extremamente complexa, hermética no seu sentido, difícil de entender. Mas você não precisa entender o poema como um todo. Você precisa entender o enunciado e as afirmações para dizer se elas estão certas ou erradas. Então, indo para o texto, nós temos isso aqui, ó. Da leitura dele, não se pode concluir que, ou seja, da leitura desse texto, qual das afirmações abaixo está errada. A partir da leitura desse texto, qual das afirmações está abaixo está errada. A primeira diz assim, ó, é um poema de extração filosófica, pois se apoia em indagação sobre a existência e as complicações do amor. Aí quando eu volto para o texto, eu tenho isso aqui, ó. Onda e amor? Onde amor? Ando indagando ao largo vento e a rocha imperativa. Essa parte está de verde aqui, ó. Ou então lá no final, ó. E nem os elementos encantados sabem do amor que os punge, né? Que os comprime. E que é, pungindo, uma fogueira a arder no dia findo. Não é um poema de extração filosófica? Pois se apoia em indagações sobre a existência do amor. Onde amor? Onde ando indagando?
Indagação sobre a existência do amor. E as complicações do amor. E nem os elementos encantados sabem do amor que os punge, que é pungindo uma fogueira arder no dia fim. Isso não são as complicações do amor? Então, essa afirmação está correta. É possível concluir isso do poema. Portanto, não é essa a resposta. E observem, gente, que eu chego a essa conclusão através do processo de apreensão. Aqui eu estou no primeiro nível, no nível da apreensão. Ou seja, é feita uma afirmação sobre o texto e eu tenho que buscar no texto se isso tem ou não no texto. E eu percebo, tem no texto, realmente. Né? Existe essa extração filosófica, né? Esse aspecto filosófico, que se apoia em indagações sobre a existência do amor e também nas suas complicações. Eu percebi isso no texto. Isso é apreensão. Agora, olha a letra B. Ó. Não se pode concluir que o poema constrói-se com citações, referências, tanto de obras da poesia brasileira, quanto do que há de melhor na poesia portuguesa. Observe, ele está dizendo, ó, constrói-se de citações, referências, tanto da poesia brasileira, quanto do que há de melhor na poesia portuguesa. Então, aqui eu terei os dois elementos, a apreensão e a compreensão. Porque eu vou ter que buscar no texto, eu vou ter que apreender no texto se existem citações, se existem referências, tanto da poesia brasileira quanto portuguesa. Agora, para eu apreender isso, eu preciso recorrer à minha memória cultural. Eu preciso recorrer a lembranças, né, de outros poemas, de outros artistas da poesia brasileira e da poesia portuguesa. Então eu tenho as duas coisas, a apreensão, buscar no texto, e a compreensão, relacionar com elementos externos. Tá? Voltando aqui para o texto, eu tenho assim, ó, da segunda estrofe, por exemplo, eu tenho as almas não. Veja que eu coloquei na mesma cor ali. Por que eu coloquei na mesma cor? Porque existe um poema do Bandeira em que ele diz o seguinte, ó, se queres conhecer a felicidade de amar, deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, as almas não. Essa expressão, as almas não, embora aqui ela esteja preposicionada, me lembra esse poema do Manuel Bandeira, tá? Esse outro elemento que eu destaquei, Amor, Humor, é menos conhecido, mas é o título de um poema do Oswald de Andrade. Tá? Então eu já comprovei que existem citações e referências a autores da poesia brasileira, a obras da poesia brasileira. Mas eu tenho que procurar também da poesia portuguesa, como está dito lá, né? Quanto do melhor da poesia portuguesa. Aí eu tenho lá em cima, ó, no primeiro terceto, mensagens. Gente, um dos livros mais famosos do Fernando Pessoa, talvez o maior clássico, né, da poesia do século XX, é um livro chamado Mensagem, do Fernando Pessoa. Então, eu tenho essa referência. Ah, professor, mas eu não ia lembrar disso. Então, volta aqui, ó. Olha o que você tem lá embaixo, ó. Ele está falando do amor. E aí ele diz assim, o amor é uma fogueira a arder no dia findo. Vai dizer que você nunca ouviu esses versos. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É contentamento descontente. É dor que desatina sem dor. É Camões. É o maior clássico da poesia de Camões. Talvez você já tenha escutado na voz do Renato Russo, que musicou esse poema. Mas é um poema de Camões, né? Poeta português. Então, eu tenho que concluir que essa letra B também está correta. Portanto, ela não é a resposta, porque eu estou procurando a errada. Tá? O poema constrói-se com citações e referências, tanto de obras da poesia brasileira, quanto de obras do melhor da poesia portuguesa. E aqui eu preciso tanto da habilidade da apreensão, para perceber isso no texto, destacar isso no texto, como eu fiz, em amarelo, e também da compreensão, porque eu preciso relacionar isso com o extratexto. Né, com o conhecimento geral que eu tenho sobre poetas, poesia brasileira e portuguesa. Beleza? Aí eu queria passar para a letra D, pular para a letra D, que diz assim, ó, não se pode concluir, né, que é um texto que se estrutura em forma fixa.
com rimas e métricas convencionais, nos moldes da poesia clássica. Aqui, novamente, eu preciso dessa habilidade de apreensão, desses dois níveis de leitura, apreensão e compreensão. Porque está afirmando, é um texto de estrutura de forma fixa. Isso eu já consigo perceber pela apreensão. Eu olho para isso e falo, é forma fixa, é um soneto. 2 quartetos e 2 tercetos. Com rimas e métricas convencionais, que seguem uma convenção nos moldes da poesia clássica, no modelo da poesia clássica. Aí eu já preciso relacionar o que eu vou apreender aqui com a minha memória cultural, com o que está além disso. O que é um poema nos moldes da poesia clássica, tanto na métrica quanto na rima? É aquele poema que tem métrica decassílaba, ou seja, os versos são todos de 10 sílabas, e aquele esquema de rimas tradicional, né, em que você vai alternando, né, AB a B, tá? Então, voltando aqui para o texto, ó, eu posso buscar isso, né, no texto. Se eu faço o esquema de rimas, na primeira estrofe, por exemplo, indagando, é um som que eu vou chamar de A. Imperativa é um som diferente, eu chamo de B. Quando rima com indagando, então eu repito o A. Viva rima com imperativa, então eu repito o B. Então você tem A, B, que é o modelo clássico aí. E eu preciso também fazer a escansão, a contagem das sílabas poéticas para saber se isso é decassílabo, né? Porque eu preciso que seja decassílabo para comprovar que essa afirmação está correta. E aí, meu amigo, você tem que saber fazer escansão. Se você tem dificuldade para fazer escansão, procure aqui no meu canal, né, um vídeo sobre contagem de sílabas poéticas, né? Escansão. E aí eu ensino direitinho como fazer escansão. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Para eu chegar a uma conclusão se a letra D está certa ou errada, eu uso tanto a apreensão quanto a compreensão. Eu preciso apreender do texto se tem rima, se tem métrica regular, se tem forma fixa, e eu preciso saber o que são as métricas e as rimas convencionais, né? O modelo convencional da poesia clássica, que é o soneto decassílabo, né? Com esse esquema de rimas aí, de rimas alternadas. Beleza? Bom, se A, B e D estão corretas, por eliminação, a resposta tem que ser a letra C, né? A que está errada, a que não se pode concluir é a letra C. A letra C diz assim, ó, o poema não se pode concluir que o poema afirma que o amor se manifesta em linguagem clara e objetiva. Em nenhum momento do texto que nós vemos há essa afirmação de que o amor se manifesta de forma clara e objetiva. Pelo contrário, né? É mais uma coisa enigmática, filosófica. E deixa suas marcas apenas sobre os corpos líquidos de forma indelével e definitiva, né? Que não pode ser apagada e é definitiva. Gente, aqui novamente eu posso recorrer à minha habilidade de leitura no aspecto da apreensão, para comprovar que isso aqui está errado. Porque quando eu vou para o texto, eu percebo, né, que não há essa clareza, essa objetividade, mas principalmente, ó, quando eu vejo lá no primeiro verso do primeiro terceto, aqui na direita, ó, na água e na pedra deixa gravados seus hieróglifos. Se deixa gravado sua marca na água e na pedra, essa afirmação de que ele deixa suas marcas apenas em corpos líquidos está errada. Ou seja, eu chego na resposta pela apreensão do que está no texto, tá? Eu percebo que essa é uma afirmação errada sobre o texto, observando o que está no texto, apreendendo o conteúdo do texto, tá? Agora, para eliminar as outras, às vezes eu preciso recorrer também à compreensão, ou seja, relacionar aquilo que eu aprendi no texto com o que está além do texto. Então, repito novamente, gente. A principal habilidade que você precisa para resolver as questões dos vestibulares de uma forma geral, que tem um alto índice de incidência, é leitura e compreensão de texto. Ou seja, saber fazer esse processo de apreender o conteúdo de um texto, né, e relacionar esses elementos aprendidos, né, com elementos de contexto, né, sociocultural em que esse texto foi produzido aí, tá? Como que você
desenvolve essa habilidade? Treinando. Tá? Treinando muito, fazendo muitos exercícios de leitura e de compreensão de texto. Quem tem o hábito natural de leitura, quem gosta de ler, encontra maior facilidade para responder essas questões. Mas mesmo que você não tenha esse hábito natural, você pode, fazendo uma leitura técnica, chegar nessa resposta aí. Certinho? Eu vejo você na nossa próxima aula de revisão para os principais vestibulares. Um abraço!